Bom, quer ficar aqui, ficar aí, fica à vontade. Isso, já pode ficar ali. Pelo menos a gente se esconde atrás da mesa, fica melhor. Já dá, né? Pode. Tá ali. Tá. Irmãos e irmãs, nossa boa noite. Nesse momento, estamos aqui reunidos em nome do Mestre Jesus. E hoje nós temos a grata satisfação de receber a irmã Lourdes Pereira, nossa palestrante da noite. Mas nós vamos fazer uma prece e pedimos a todos aqui presentes ou à distância que nos acompanhem mentalmente. Vamos pedir, pensando na nossa Mãe Terra. Amigo Jesus, Mestre amado, continue abençoando a todos neste planeta onde estamos inseridos, por vontade do nosso Pai Criador, possamos todos aproveitar a oportunidade para a nossa evolução. E vós que sabeis o que se passa no íntimo de cada um, olhai por todos, por toda a terra, todos os povos, todas as nações, todos os pontos de conflito no mundo todo, a nação brasileira em especial. E aqui estamos em uma casa de oração, que em teu nome estamos agindo da melhor forma possível para fazer o bem. Permita, Senhor, que os teus mensageiros vá em todas as direções, buscando os caídos à beira do caminho. Que assim seja, graças a Deus. Vou deixar aqui, tá isso aqui, isso aqui. Esse aqui pode ser. Aqui é um imã, tá? Põe por dentro. Isso. Onde? Aqui? Isso, por dentro. Por dentro do corpo. Aí ele vai. Agora põe em cima. Assim. Não é não. Assim. Vai cair. Vai cair. Põe um. 2 horas depois. Põe Aí. Não. Ai, sim. Tá bom, agora entendi. Boa noite. É um prazer retornar aqui à casa. Obrigada ao Godoy pelo convite. Hoje nós vamos começar uma série de estudos. Eu quero crer que esse aqui vai ser o primeiro, e se eu tiver a oportunidade de voltar na casa depois, nós vamos dar continuidade, mas com outro assunto, mas dentro dessa mesma sequência aqui. Hoje nós vamos falar sobre João Batista. Claro que todos já conhecem João Batista, o discípulo intitulado Precursor do Cristo, aquele que nasceu para preparar o caminho do nosso Salvador. É interessante que eu comecei a estudar sobre ele, e até então eu tinha essa ideia genérica. Tirando um ou outro que faz um estudo mais aprofundado do Evangelho, da Bíblia, a maioria de nós tem um conhecimento superficial sobre ele. E é interessante quando a gente começa a estudar e a gente percebe a importância dessa pessoa, desse ser de luz para a nossa evolução. Vamos então começar pelo começo. Quem foi João Batista? Eu acho que a primeira impressão, a primeira ideia que vem à nossa cabeça, pelo menos na minha foi assim, um homem vestido com peles de animais, com um cinto tosco de couro na cintura, para poder segurar aquelas roupas,
barba e que se alimentava frugalmente de mel, de gafanhotos, de animais silvestres, que à noite se escondia do frio nas cavernas. Essa eu acho que é a primeira imagem que a gente tem dele. Mas ele é muito mais do que isso. Então vamos lá. Quem foi o João Batista, então? Ele foi um profeta judeu. Claro, ele era judeu. E ele nasceu antes do Cristo, alguns meses antes. Os pais de João, Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel já eram considerados idosos para terem filhos. E Isabel era estéril, ela não podia ter filhos, o que era algo muito ruim para uma mulher israelita, porque o fato de não ter filho é como se fosse um castigo dos céus. Então aquilo era vergonhoso perante a sociedade. Mas ambos eram discípulos do Senhor, porque eles acreditavam num Deus único. Nós estamos num povo que acreditavam num Deus único. E Zacarias servia no templo de Jerusalém. E eles eram pessoas boas, crentes, cumpridoras de todas as suas obrigações e constantemente estavam em oração pedindo por um filho. Embora Isabel já estivesse numa idade adiantada assim, para ter filhos, né? Já considerada idosa. Muito bem. Um dia Zacarias está servindo no templo, que ele era sacerdote. E ele vai colocar o incenso no altar. E nisso ele tem uma visão. Ele aparece um anjo maravilhoso, de asas. Porque os hebreus, os espíritos superiores para eles, tinham essa representação, né, de asas. Por isso que Gabriel aparece ali dessa forma. Embora nós sabemos que ele não era um anjo, ele é um espírito superior. Nós espíritas consideramos assim. Cada religião vai dar uma denominação, diremos assim. Mas nós entendemos que naquele momento, Zacarias foi visitado por um espírito superior. E o que esse anjo Gabriel veio anunciar para ele? Ele veio anunciar assim: Zacarias, a sua esposa vai ter um filho. E Zacarias, qual foi a primeira reação dele? A dúvida. Por quê? Porque Isabel era velha, estéril. Como ela iria conceber um filho? E naquele momento, com aquela surpresa, Zacarias para de falar. Aqui, nesse livro aqui, Elucidações Evangélicas, desse autor Antônio Luiz Saião, ele estuda que esse fenômeno que ocorreu com Zacarias, dele perder a voz, foi um fenômeno utilizado pelos espíritos superiores para chamar mais atenção para aquele acontecimento. Não foi exatamente um castigo, como diz lá na própria Bíblia, no Evangelho. Ele não foi castigado porque ele não acreditou que haveria um filho. Não. Ele foi utilizado naquele momento para evidenciar o acontecimento do nascimento daquele ser que estava anunciado naquele momento. E quem era esse ser? João Batista. Tanto que, na época, ele não tinha o Batista, ele só tinha o João. Tanto que o anjo diz: vocês terão um filho e esse filho se chamará João. Muito bem. Zacarias para de falar, passou-se o tempo, e quando passou aí uns 6 meses, mais ou menos no 6º mês de gravidez de Isabel, ela recebe a visita de Maria. E Maria também estava gerando o Cristo. E naquele encontro, a barriga de Isabel tremula. Por quê? Quando João tem o encontro com o Cristo, que está no ventre de Maria, ele se emociona, porque ele está reencontrando o mestre dele, aquele que ele veio preparar o caminho para ser o grande missionário da paz, do amor e da caridade. Então ele tremula. E é muito interessante, porque os filmes que a gente assiste, é muito bonita essa cena, né? Quando eles têm esse encontro assim, entre Isabel e Maria. Bom, então esses foram os pais de João Batista. Como foi anunciado o nascimento? Dessa forma, com o anjo falando com Zacarias. Passou o tempo, Maria ficou uns meses com Isabel e foi embora. E Isabel tem um filho.
e nasce João. E era costume que quando nascia uma criança, ela recebia o nome do próprio pai. Então eles perguntam, a criança vai se chamar Zacarias? E Isabel diz, não, João. E aí o povo, os vizinhos, eu imagino, né? As pessoas que estavam ali acompanhando aquele acontecimento, perguntam para Zacarias, que ainda não está falando. Ele escreve numa tabuinha. Perguntam para ele, vai chamar Zacarias? E ele escreve João. E nesse momento também ele volta a falar. Então, nesse momento, encerrou aquele período que ele não podia falar. E aí segue, João cresce, só que ele é um menino quieto, solitário, ele gosta de refletir, de se isolar. Ele não tem aqueles folguedos infantis, ele não brinca. Ele fica lendo os livros do templo, estudando sobre esse Messias que vai chegar. E esse Messias que ele tanto espera e que ele vai anunciar. Passado um tempo, assim, a gente não tem um registro exato da idade, mas João, ele vai para o deserto. E esse deserto não é o deserto do Saara, aquele deserto, sabe, assim, limpo. Não, são a parte montanhosa da Judéia. Então, ele é um lugar ermo, solitário, mas tem as cavernas onde ele se esconde e é próximo ao rio Jordão, que vai ter uma importância fundamental na trajetória de João Batista. E nesse deserto, nesse período, João se prepara. E para o que ele está se preparando? Para a missão de divulgar a chegada do Messias. Então, a alimentação dele tinha que ser frugal. Ele não podia tomar bebida forte, porque isso é anunciado lá no nascimento dele. Esse espírito, ele foi preparado muito tempo para poder nascer com essa missão de preparar o caminho do Cristo. Então, ele não precisava da comida, tanto quanto nós, espíritos normais, comuns, precisamos. Por isso que tudo na vida dele era muito frugal, muito leve. Ele só tinha o essencial para manter aquele corpo em pé realmente, porque a missão dele ia muito mais do que a comida, do que a bebida. Então ele precisava ter essa leveza na alimentação dele e na vida dele. E também para poder chegar no povo, aquela figura diferente, forte, firme, com aquele procedimento bem característico de alguém que se isolou do mundo, mas que vai pregar para o mundo. E nós estamos falando de uma época que o povo sofria, que eles estavam sob o jugo dos romanos, e quando tinha um governante que era da própria raça, também sofriam, porque também eram explorados, porque também tinham problemas de todos os tipos possíveis. Como nós temos hoje, só que eu acho que era um pouco mais difícil, porque não tinha condições de ascender socialmente. Então, eles eram um povo sofrido e eles estavam esperando alguém que os libertasse daquele sofrimento. E João começa a clamar no deserto, a voz que clama no deserto. E João começa a anunciar para o povo, para esse povo sofrido e para quem quisesse ouvir, que estava chegando o Messias, aquele mesmo Messias que já está anunciado lá atrás. E ele começa a pregar para esse povo. Imagina aquela figura que ele tinha, chegando com toda a moral possível e expondo para as pessoas que estava vindo um Salvador, alguém que iria modificar a vida deles. Mas essa modificação não era algo assim muito simples, porque essa modificação ia mexer com o interior dessas pessoas. Essas pessoas tinham que se modificar interiormente. E daí o que João vai fazer? O simbolismo para essa mudança, para essa transformação. E a partir daí surge o nome dele. O que é? Ele vai usar um ato para simbolizar essa transformação, o batismo, justamente. Ele vai usar o batismo
para demonstrar às pessoas que elas precisavam se transformar. Era um símbolo. Nós sabemos que não precisamos do batismo, nós precisamos mudar. Mas aquele povo era rude, ele era um povo que precisava ser preparado, ser despertado, ser impulsionado. Então eles precisavam de alguma coisa tangível. Então ele usou o Rio Jordão para começar com essa cerimônia. Os judeus, eles tinham várias cerimônias que eles usavam a água, mas eles não usavam o batismo da forma como João usou. Então, João começou a pregar para aquele povo e começou a dizer: ide e transformai-vos, ide e renovai-vos, porque estão chegados os tempos, o Messias está aí a bater a porta, toque, toque, toque. Então está na hora de acordar, de despertar. E ele clamava isso para as pessoas, ele exortava as pessoas à mudança. E como que ele concretizava esse ato? Com o batismo. A pessoa entrava na água e a água simboliza esperança, limpeza. Era uma limpeza exterior, mas a limpeza interior era aquilo que a pessoa assumia querer fazer. É como hoje. A gente não precisa se batizar, a gente precisa se transformar todos os dias, porque não temos a mesma determinação do João Batista, não temos aquela vida regrada que ele tem. Muitas vezes nós não queremos abrir mão dos nossos pequenos confortos, que dirá morar num deserto, num local sem ar-condicionado nos dias quentes que nós estamos vivendo. Então esse homem, ele teve uma missão assim enorme. Era um espírito muito preparado para isso. E ele era primo de Jesus. E eles têm um intervalo aí de 6 meses entre eles. Ele começa a fazer essa pregação lá pelos 29 anos. Os relatos não são muito precisos a respeito disso, mas é mais ou menos com 29 anos que João começa a pregação com tudo mesmo para preparar a vinda do Messias. Muito bem. João, então, vamos lá, porque eu acho que o nosso tempo está indo. Ele começou a pregar: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Só que as pessoas queriam saber assim, o que é esse reino dos céus? É algo tangível? É alguma coisa que eu posso pegar? Vai ser um lugar assim que eu vou ter tudo que eu preciso, materialmente falando? Não. O reino dos céus era essa transformação interior, era você se tornar uma pessoa melhor. Era você pregar a paz, a justiça, o amor. Era esse que era o reino dos céus. E era por isso que João precisava despertar esse povo. Senão o Cristo, quando começasse a pregar, ia encontrar um povo totalmente cru, que não ia estar apto a capturar a essência das palavras do Cristo. Para quem que ele pregava, então? Para esse povo sofrido, para quem quisesse ouvir. Aí, o que acontece? O encontro com Jesus. É lindo, né? Fiquemos imaginando a cena. Ele está lá, João Batista está batizando no rio, quando de repente ele sente a atmosfera mudar. Tem uma palestra do Divaldo que ele conta isso assim, né, com aquelas palavras maravilhosas que ele sabe usar, e ele conta desse encontro de Jesus com João Batista. Então, João está ali a batizar e ele sente a atmosfera modificar-se, porque a energia de Jesus devia ser algo muito maravilhoso, muito incrível, muito diferente. E Jesus se aproxima dele e ele veio dizer a João: eu vim me batizar. E João diz: mas eu não sou digno, tu é que tens que me batizar. Aí ele fala: não, temos que cumprir a lei. Ou seja, ele tinha que cumprir aquele processo, aquele momento. Obrigada. Por quê? Porque a partir daquele momento do batismo, daquele encontro, ele vai dizer assim: João, eu vou diminuir para você se engrandecer. Por quê? Significava uma transferência de cetro, uma transferência, diríamos assim, de poder. Porque João estava dizendo para o Cristo: agora, Cristo, é contigo. Eu fiz o meu papel, agora é contigo. Porque a partir daí Jesus expande as pregações dele. E João continua com a vida dele,
Mas ele era um duro orador. E ele era contrário a tudo que fosse. Ele pregava contra tudo que era imoral ou ilegal. E na época, o governador ali da região era Herodes Antipas. E ele era uma pessoa má, de maus costumes. E ele estava envolvido com a cunhada. A cunhada tinha ficado viúva, mas antes disso eles já tinham um envolvimento, então eles estavam cometendo adultério. E João pregava veementemente contra essa situação, ele não aceitava isso. E Herodes foi se incomodando com aquela fala. E Herodíades, que era a esposa agora, antes a concubina, agora a esposa, também ficava incomodada com isso. Mas, ao mesmo tempo, Herodes tinha medo de João. Tinha respeito e tinha medo. Tinha medo de que João insuflasse o povo contra ele, porque ele não queria perder o poder dele. Então, ele tentava manter aquela situação sob controle. Só que chegou um ponto que ele ficou tão incisivo nas suas pregações que Herodes mandou aprisioná-lo. Só que Herodes não tinha intenção de matá-lo, ele simplesmente queria isolá-lo do povo. Mas o que acontece? Herodíades não estava contente com a situação e ela queria pôr fim a João. E ela tinha uma filha muito bonita, uma jovem de 15 anos, e o Herodes era um devasso. E no aniversário do Herodes, a Salomé vai efetuar uma dança para ele. E é uma dança muito envolvente. Imagina uma menina lindíssima, de 15 anos. Ele, um devasso. E um velho, né? A gente era bem velho. E a menina, 15 anos. Então, olha o nível de moralidade que ele não tinha. E ela, impulsionada pela mãe, foi lá e efetuou essa dança. Herodes fica louco com aquela dança. Aquilo mexe com os instintos animalescos dele. E ele fala a Salomé, no afã do momento: pede-me o que quiseres, até metade do meu reino. Aí Salomé, instigada pela mãe, pede a cabeça de João. Nisso, João já está aprisionado. Aí, assim, há uma diversidade de relatos, porque a gente sempre aprendeu que, e existe essa passagem, de que a cabeça dele é cortada e é colocada numa bandeja, que não é de prato, é uma bandeja, e apresentada para Salomé naquele momento. Mas, na verdade, isso aconteceu depois. Ele ainda tentou se esquivar daquela situação, mas como ele tinha prometido em frente aos seus convidados, ele não tinha como voltar atrás na sua palavra. Mas, de qualquer forma, João é decapitado, a cabeça é entregue a Salomé e termina aí a história de João. Mas o ensinamento que ele deixou é muito maior do que a curta vida que ele teve, porque ele morreu em torno dos 30 anos, como Jesus, que morreu com 33. Embora a expectativa de vida também não fosse muito diferente, né? As pessoas morreram com 40 anos. 40 anos já era velho, já estava no fim da jornada. Porque a vida era muito difícil. Muito bem. Por que João Batista foi decapitado? Isso também a gente já sabe, né? Se a gente voltar lá atrás, quando Elias estava reencarnado, 850, 900 anos antes de João, existiu o profeta Elias, e ele já anunciava a vinda desse Messias. E também pregava, né, entre os hebreus, a existência de um Deus único. Mas existia ali uma facção do povo israelita que ainda acreditava num outro Deus, o Deus Baal. E Elias estava muito incomodado com aquela situação. E ele queria demonstrar que o Deus dele era o único. E o que ele fez? Propôs aos sacerdotes do Baal que fizessem um sacrifício, cada um para o seu Deus, porque naquela época eles faziam muito sacrifício de animais para poder cultuar Deus, o que depois foi totalmente eliminado, porque nós sabemos que o sacrifício maior é a nossa transformação.
Então eles subiram o Monte Carmelo, colocaram cada um, os 450 sacerdotes de Baal colocaram um cordeiro aqui, 450 aqui. Qual que era a intenção? Que o Deus de cada um colocasse fogo naquele novilho. E lá ficaram os sacerdotes de Baal, desde o amanhecer até meio-dia, e reza, e reza, e reza. E Elias ainda lá, mexendo com eles. O Deus de vocês viajou, o Deus de vocês saiu, onde está o Deus de vocês? Não aconteceu nada. O novilho não pegou fogo. Aí Elias, para ainda justificar mais ainda o ato, porque estava ali um monte de gente assistindo, mandou jogar água em volta do novilho, mandou jogar água em cima do novilho. E simplesmente o novilho pegou fogo. E aí Elias ganhou o desafio. Então ficou demonstrado que o Deus verdadeiro era o Deus de Elias. Poderia ter acabado por aí. Mas o que o Elias fez? Mandou decapitar os 450 sacerdotes. Aí nós voltamos lá no João Batista sendo decapitado. E aí nós vamos entender a lei de causa e efeito, a ação e a reação. Por isso ele foi decapitado. Então ele estava ali colocando em dia os débitos dele. Porque embora ele fosse um espírito muito preparado, ele ainda tinha pendências. E ele não era um espírito perfeito. Mas ele era um espírito extremamente evoluído, porque a missão dele de ser o precursor do Cristo só poderia ter sido dada a alguém que tivesse condições para tanto. Vamos então para a nossa mensagem final a respeito da vinda de João. João representa aqueles que estão empenhados na reeducação espiritual sob o império da lei de causa e efeito. Ele foi o símbolo da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Ele foi firme, ele foi enfático, ele conseguiu cumprir sua missão a contento, ele não teve dúvidas e ele nos dá a demonstração de que nós também somos esses missionários. Não temos essa grande missão como a dele, mas nós temos as nossas missões diárias, que é a nossa transformação e a transformação do mundo que está ao nosso redor. Porque estamos vivenciando dias difíceis, que precisam do nosso preparo espiritual, que precisam do nosso equilíbrio emocional. Ainda há pouco estávamos falando sobre os suicidas, né? O índice enorme de suicídio que nós temos, as doenças mentais em evidência. Então sejamos como João, firmes, determinados nas nossas mudanças, nas nossas transformações, porque mudando-nos, mudamos o mundo. E o mundo precisa evoluir. As pessoas precisam de equilíbrio. E como cada um vai contribuir? Fazendo a sua parte e fazendo um pouco mais. Porque às vezes nós estamos na nossa zona de conforto e não fazemos nem o mínimo. Então, lembremos do exemplo deste espírito tão preparado, tão grandioso, que veio ajudar o Cristo a plantar o seu reino de amor, de boa nova, de esperança, de tranquilidade, porque é o que nós precisamos. Então, João Batista tinha uma missão clara, preparar o caminho para o Messias. Por isso o precursor, que vem antes. E ele precisava desse apoio. Porque, vejam, apesar de toda a evolução do Cristo, desse espírito que nós não temos nem como mensurar o tamanho da evolução espiritual, mas ele precisava de auxiliares, porque senão ele não teria levado a missão dele a contento. E um desses auxiliares imprescindíveis é João Batista. E é claro, depois nós vamos ver a vida dos apóstolos e veremos também que todos estavam envolvidos na mesma missão. Fidelidade ao propósito. Ele não se deixou desviar por fama ou reconhecimento, mas permaneceu focado em sua tarefa divina, mesmo diante da oposição. O Divaldo até fala que se o João tivesse refreado um pouco a fala, ele teria vivido mais.
Se ele não tivesse sido um oponente tão sagaz e audaz contra Herodes Antipas, ele teria vivido mais. Mas ele não tinha muita... Como que é aquele ditado que a gente fala na língua? Esqueci o ditado agora. Ele falava demais. E aí, como ele falava demais, ele pagou por isso. E pagou com a própria vida. Mas ele foi um homem fiel ao seu propósito. E preparou para o reino de Deus, o reino de Jesus. A mensagem de João preparava as pessoas para a vinda de Jesus e a chegada do reino dos céus, mostrando que é preciso preparar o coração para receber a vontade de Deus. Então, que cada um de nós nos preparemos, continuemos nos preparando, porque esse preparo é diário, a mudança é diária. Fácil não é, mas também não podemos deixar de fazê-lo diariamente. Eu agradeço imensamente o convite, espero que todos vocês tenham um excelente final de semana e até o nosso próximo encontro. Senhor Deus, amado amigo Jesus, muito obrigada por esta casa de oração que nos recebe tão amavelmente, por cada trabalhador que aqui se encontra, pelos amigos espirituais que vieram participar desse momento, que são atendidos de várias maneiras, que cada um consiga ser atendido na sua necessidade específica, mas que além de pedintes, Senhor, sejamos sempre gratos, gratos pela vida, gratos pela família, gratos pela doutrina espírita que nos esclarece, nos conforta, nos dá a certeza de que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Que retornemos aos nossos lares em paz, com muita segurança. Que assim seja. Eu apanhei com esse negócio, mas agora eu já aprendi. Eu agradeço a presença de todos, pessoal Agradecer a presença de todos, o pessoal do Facebook, o pessoal do YouTube, e até sexta-feira que vem. Boa noite.